do curso que pretendia, né, eu espero que tenha conseguido comunicar quais são todas as etapas de concepção e de produção dos livros escolares para o PNLD. Eu vou trazer aqui um esquema visual que retoma essas etapas e que aponta aí para uma sugestão de como é que esses fluxos podem ser organizados. A produção de didáticos é imensa, assim, é cheia de detalhes, então é difícil você fazer um fluxo que funcione para todo mundo, né? Isso não é só pelo tamanho da editora, se é pequeno ou grande, mas tem a ver com a cultura da editora, tem a ver com o projeto em si. Às vezes projetos diferentes vão seguir fluxos diferentes dentro de uma mesma editora. Então, tem muitas variáveis. A tentativa aqui é um pouco de organizar ou de propor uma reorganização em função do livro digital, porque questões que já estavam aparecendo antes do livro digital, agora elas são mais urgentes por conta do livro digital. Então, a dificuldade em se organizar um original de autor por inteiro passou a ser nos últimos 15, 20 anos, a gente teve uma mudança muito grande, né, no tempo de produção do livro. Já foi, sei lá, de 3 anos, 4 anos, e agora em 3 meses você faz um livro PNLD, da concepção até a entrega. Então, obviamente que essa redução nos prazos foi demandando uma mudança nos fluxos, mas a verdade é que muita gente não mudou, muita gente continua atuando como se ainda tivesse 3 anos, né? Então ainda continua liberando original e editando em prova, e agora com o livro digital essas coisas estão atravancando a produção, né? Mas vamos lá ao esquema. Então, no começo, tudo começa com uma demanda de material, que pode vir de uma necessidade da escola, da identificação de um público que não é atendido, ou mesmo de você desenhar um material para um público que já é atendido, mas que você entende que é mal atendido e que poderia ser mais bem atendido por algum outro tipo de material. Essa demanda do material, eu coloquei projeto editorial, projeto gráfico, demanda do material assim juntos, né? Porque eu não acho que isso tenha que acontecer de forma linear, sabe? Primeiro a demanda, depois o projeto editorial, depois o projeto gráfico. Eu não penso que se possa estabelecer isso como uma regra. Indústria tem muito isso, né? De querer colocar as coisas numa posição fixa. Mas pode muito bem alguém ter uma ideia de um projeto gráfico e isso ser o deflagrador de uma construção de um projeto editorial e do atendimento a uma demanda que estava lá, mas que ninguém sabia muito como atender. E aí vem um projeto gráfico, uma parte gráfica, uma peça gráfica que faz com que as pessoas tenham essa ideia, né? Então, demanda do material, projeto editorial, projeto gráfico estão ali juntos como o ponto inicial do projeto. Eu sei que em boa parte das editoras o projeto gráfico só chega às vezes depois da diagramação, já está lá todo o material na diagramação. Mas é um erro, né? Porque a parte gráfica é tão relevante quanto as decisões editoriais. Aí, pela minha proposta, que foi o que eu propus aqui no curso e que é o que eu uso na minha editora e é o que eu tentava usar quando trabalhava dentro de editoriais, embora nem sempre conseguisse, por conta das más condições de trabalho, eu penso que a demanda do material, o projeto editorial e o projeto gráfico precisam desembocar num espelho da obra, que é aquele material em que a gente define página a página, seção a seção, capítulo a capítulo, tudo que vai entrar ali. A gente define os objetivos de aprendizagem, a gente separa, lida com os documentos curriculares e concebe uma estrutura de obra, né, que eu chamo aqui de espelho. Isso é urgente, assim, isso tornou-se ainda mais urgente por conta do livro digital e por conta dos prazos curtos de produção. Mas fazer o espelho da obra também é um momento
relevante, significativo, em que você pode ter pessoas, editores de arte, editores de texto, autores e outras pessoas trabalhando juntas nesse espelho. Esse espelho pode ser bem coletivo, né? Didático é muito coletivo. Então, você deixar um autor sozinho pensar na obra, um autor com um editor, é uma pena, né? O espelho pode ser esse momento de concepção da obra coletiva. Aí, eu vou listar aqui coisas, documentos e ações, né, que vão sair do espelho da obra. E essas coisas vão acontecer concomitantemente. Então, o quadriculado aí nesse esquema está tentando lembrar para a gente a variável tempo. Tá? Então, o que anda aí para, né, o que se move aí é uma tentativa de tentar representar como é que o tempo precisa ser levado em conta na concepção da obra. A primeira coisa que sai do espelho da obra aí nessa minha lista, então, são os originais de figura. Os originais de figura são os pedidos, né, que a gente faz para a arte. Então, são os mapas, são as ilustrações, são as infografias, são os gráficos, né? Esses são todos elementos do livro que a gente demanda para o editor de arte. O editor de arte vai atrás dos fornecedores. O ilustrador cartográfico, o ilustrador, enfim, o infografista. E ele recebe esse material e imprime uma prova, ou, enfim, agora deve ser tudo digital, né? Quando eu trabalhava em editorial era tudo impresso. Às vezes a arte manda um RAF antes, que é muito, muito efetivo, assim, muito que dá pra gente uma segurança maior. Então ele manda um RAF, que é um desenho esquemático que o ilustrador faz, e aí a gente aprova esse RAF e depois então vem a prova da figura. Eu sei que muitas editoras pulam, né? Algumas inclusive onde eu trabalhei pulavam, mas a prova de figura deveria circular pela revisão antes de chegar até o editorial. Cumprido esse processo, a gente tem as figuras prontas, né? Para seguirem para a diagramação e para seguirem para o material digital. Aí a gente tem a pauta iconográfica, que também já pode sair do espelho da obra. Tá? É claro que ela pode se modificar depois que a gente começa a escrever o livro, é claro que sim, mas os pedidos, né, as demandas principais do livro precisam estar lá na pauta, especialmente aquelas que levam tempo para pesquisar. Aí a equipe de iconografia vai fazer a pesquisa iconográfica. Nas editoras pequenas existem empresas, né, às quais se pode recorrer, ou profissionais autônomos, que são pesquisadores iconográficos, a quem a gente recorre para fazer a pesquisa. Ou, como é o meu caso, fazemos nós mesmos a pesquisa. A escolha de imagens está aí como uma etapa, porque em editoras grandes, quem escolhe as imagens não é quem pesquisa. O pesquisador manda, se houver opções, 1, 2, 3 opções que ele acha que atende ao pedido da pauta, e aí alguém escolhe, em geral um editor, um assistente de edição, mas também há casos em que os autores escolhem. Depois da escolhida a imagem, a equipe de iconografia vai lá e licencia a imagem, faz o pagamento, faz contrato e manda tudo isso para a equipe de tratamento. Aqui, já falei no curso, né, ao longo de pelo menos 2 aulas do curso, o tratamento de imagem a gente precisa pensar, né, se ele vai ser feito para o impresso e para o digital, então se a gente vai gerar 2 arquivos diferentes, ou se a gente vai deixar tudo entrar no InDesign e depois vai usar aquela conversão do InDesign, tá? Isso também já precisa estar pensado aqui dentro da estrutura do fluxo de produção. Aí tem as licenças dos textos, isso é especialmente importante em língua portuguesa, língua inglesa e língua espanhola, porque os livros de línguas, eles são construídos em cima de textos de terceiros, que alguns chamam de textos autênticos. Eu não entendo perfeitamente bem a diferença, mas eu sei que no ensino de língua afeta, né, se o texto foi construído para aquela situação de aprendizagem específica ou se o texto circula socialmente e foi retirado, né, de um contexto social, sociocultural, talvez,
para entrar no livro. E aí a gente precisa ir atrás do detentor de direitos autorais. Então a etapa mais difícil é essa, de consulta ao detentor, encontrar quem tem o direito patrimonial sobre aquele texto. Aí o editorial precisa avaliar, porque muitas vezes a equipe de licenciamento ela encontra o detentor, mas é muito caro. Quem avalia é o editorial, se de fato vale a pena, se tem orçamento aquela obra, se pode ser aprovado, né? A equipe de licenciamento sempre pede esse retorno do editorial. Aí vem uma decisão final, pode ser trocar o texto, e aí o editorial tem que mandar outra proposta de licenciamento, a equipe recomeça a consulta de novo, manda para o editorial que conseguiu e o editorial decide. Às vezes você decide voltar ao texto anterior, porque o outro que você colocou como sugestão de troca é mais caro, por exemplo. Por fim, você tem os textos licenciados, né? Então, esses processos, eles estão acontecendo deflagrados pelo espelho da obra. Para mim, esse é o ponto-chave aqui da nossa conversa, tá? Porque, normalmente, assim, eu diria, sei lá, em 100% dos casos das editoras grandes e médias, esses processos, eles só começam aqui, ó, quando o original de texto está pronto. Então, durante todo esse período de tempo aqui, que o original de texto está sendo escrito, até ele ser editado, preparado, esses processos não estão acontecendo. Eles estão parados. Não tem ainda original de figura, não tem pauta iconográfica. Licenciamento de textos aí já funciona melhor, porque normalmente pede-se para o autor de língua mandar, né, esses pedidos, essas listas. Às vezes funciona, às vezes não. Mas original de figura e pauta iconográfica basicamente começam aqui. E aí vão tomar todo esse tempo aqui. Quer dizer, você basicamente duplica o tempo, né, gasto. Eu proponho sempre que a gente use o espelho da obra para criar essas demandas, e aí esses processos vão acontecendo ao mesmo tempo que a obra está sendo escrita, porque o espelho, ele diz o que vai entrar em cada página, as figuras, os textos de terceiros, as imagens, mas aí ele se transforma, esse espelho é uma espécie de briefing do autor. O espelho pode já ser o briefing do autor, mas às vezes acontece de uma equipe criar o espelho da obra e depois ir fazendo explicações mais explícitas, né, para brifar os autores. Isso acontece, por exemplo, quando os autores não participaram da elaboração do espelho da obra. Isso é bem comum nessas obras chamadas de coletivas. Depois de criar o espelho da obra, essa obra é dividida, fragmentada e mandada para um monte de autor diferente. E esses autores só conhecem o briefing da parte que eles vão escrever. O autor escreveu, vem para a edição vai ler, vai fazer intervenções, vai fazer sugestões e vai avaliar se a história está de pé, né? Se a história funciona, se aquilo que está sendo contado efetivamente vai funcionar na sala de aula. Aí ele manda para o preparador trabalha basicamente com fluidez de leitura. O preparador é um defensor, né, um representante do leitor na obra didática. É a leitura mais relevante aqui nesse processo todo. A que deveria ser mais cuidada, né, para que acontecesse num tempo tranquilo, com um original de texto assim, já bem consolidado, né? Infelizmente, essas condições não têm sido nada boas. Aí, na minha visão, depois da preparação, a gente já pode colocar os créditos de figuras, a gente já pode fazer ajustes de legenda, mas eu entendo, por exemplo, que alguém pode defender a ideia de que esses créditos e ajustes deveriam entrar antes da preparação e que o preparador deveria trabalhar com esse texto. Isso é especialmente válido se esses ajustes que vão ser feitos a partir das figuras, das imagens, dos textos licenciados, se eles são de grande volume, de médio para grande volume. Aí acho que sim, acho que é um argumento bom
de que isso daqui aconteça antes da preparação. Para isso acontecer, para esses créditos e ajustes acontecerem antes da preparação, talvez possa ser interessante pensar que não precisa esperar a figura estar pronta, que, por exemplo, numa prova de figura, você já pode fazer ajustes no texto, né? O editor já pode fazer os ajustes no texto, inserir crédito. Aqui, ó, na pesquisa iconográfica, quando veio a pesquisa e o editor fez a escolha das imagens, muito antes do tratamento, o editor já pode, né, fazer as legendas, por exemplo, já pode inserir os créditos dos fotógrafos, né? E aqui no caso das licenças do texto, quando chega para avaliação do editorial, já pode se ter ajustes, né? Aqui, por exemplo, é especialmente válida a argumentação de fazer esses ajustes antes da preparação, porque se você trocar um texto aqui de terceiro, muita coisa, né, o volume de mudanças nesse texto vai ser enorme. E aí valeria a pena, então, entrar aqui antes da preparação. Na minha experiência, aqui na minha editora, em geral, eu mando para preparação e depois é que eu insiro os créditos e faço ajustes, mas eles são ajustes bem pontuais. Aí, feitos esses créditos e ajustes, a gente tem o principal documento aqui, né, que é o original de texto. O principal documento de didáticos é o original, e esse original vai estar completo, porque tudo que aconteceu aqui com as figuras, já houve ajuste no texto, as imagens já produziram aqui as legendas corretas, os textos licenciados já nos permitem fechar esse original sabendo que não vai ter troca de textos, né? E aí esse original está pronto para seguir para a diagramação. Acontece que hoje com o livro digital, esse original de texto, ele serve para o impresso e serve para o digital. Então, tem outras etapas do digital que também interferem aqui no original. É claro que se numa editora a gente decidir que vai ter um original de texto para diagramação e outro original de texto para seguir para a equipe do livro digital, aí ok, esse original de texto aqui já pode seguir para diagramação, né? Se não, se trabalham como eu trabalho, com um único original de texto para os dois suportes, então também precisa pensar que desse espelho da obra vão sair briefings de vídeos, né? Esses briefings vão ser roteirizados, às vezes é o editorial que faz, às vezes é o autor, mas em geral é uma equipe especializada que vai fazer esse roteiro, né? Eu aqui na editora contrato uma equipe, eu mando o briefing, mas raramente eu preciso roteirizar, só se é alguma coisa muito técnica, né? Aí vem para o editorial avaliar esse roteiro, às vezes até para o autor, aí a equipe realiza filmagem, ou animação, whatever, segue para a edição de vídeo, né? E aí tem uma etapa que envolve a gente, envolve autor, envolve editor, que é da legendagem e da audiodescrição. São coisas distintas, mas que estão interligadas. A audiodescrição diz respeito a tudo que é visual no vídeo e que obviamente não vai ser apreendido pela pessoa com deficiência visual. E a legenda tem a ver com os surdos, então a legenda tem a ver com aquilo que está sendo narrado no vídeo, né? São dois textos que não necessariamente precisam ser produzidos pelo editorial, embora às vezes sejam, dependam de autor, mas que principalmente precisam passar, né, pela leitura do editorial, e eu estou colocando aqui, inclusive, pela leitura da revisão, tá? Porque o que tem de problema em legenda é grave, assim, então precisa ir para a revisão. E depois para avaliação do editorial, e aí os vídeos estão prontos, né? Algo muito parecido acontece com os áudios, apesar de que o áudio é mais rápido, né? Você tem o briefing dos áudios, você tem um roteiro, é importante o editorial avaliar esse roteiro, você tem a gravação, né, dos áudios, depois você tem a edição dos áudios, áudio também se edita, aí vai para a revisão vai escutar, vai olhar para esse roteiro, né? Eu ainda não terminei o processo completo de PNLD desses recursos educacionais digitais. Uma coisa me intriga muito, a gente entrega o áudio para o FNDE sem o roteiro escrito, sem a transcrição do áudio, né? Acho que é mais correto dizer transcrição do que roteiro.
E aí, por exemplo, quem é surdo, como é que vai ouvir esse áudio, né? Então, lá no livro digital, embaixo do áudio, ou devia ter alguma possibilidade de a gente colocar esse texto transcrito. Mas eu ainda não vi onde é que entra isso no FNDE. Eu tenho esses textos sempre transcritos, eu faço, mas nunca tive a oportunidade de entregar em nenhum formato possível, né? Enfim, no fim os áudios estão prontos. Aí vem os scripts e as interações. Isso ainda é muito incipiente no livro digital, mas já tem documento apontando. Eu mostrei isso na aula de validação do HTML, que eu mostrei o documento da Federal de Alagoas, né, em que eles já apontam para isso, para que eles entendem que o livro deveria ter mais interação. A palavra interação é uma loucura, como é usada na FNDE, porque um vídeo eles entendem que é uma interação, um áudio entende que é uma interação, mas aí tem a equipe de digital, quem está habituado a fazer livro digital entende que interação é outra coisa. Entende que interação é, por exemplo, numa atividade, o aluno arrastar as respostas em colunas, por exemplo, liga a coluna tal, e ele vai arrastar. Então, a mim me parece que a gente vai precisar construir, né, nos próximos programas, uma ideia do que seja interação. Mas, de todo jeito, script é uma coisa que vai aparecer cada vez mais, principalmente nas atividades, e eu não sei se é efetivamente, como eu sei pouco, né, sobre script, eu ainda não sei fazer, o único script que eu aprendi a fazer até agora é o carrossel de fotos, e como talvez pelo desconhecimento, eu entendo que esses scripts e interações deveriam começar a ser pensados aqui no espelho da obra. Pode ser que alguém diga, não, no momento de fazer o livro digital a gente faz isso. Eu tenho, exatamente pela experiência do carrossel de fotos, eu entendo que tem que começar aqui. Tá? Porque o carrossel de fotos, por exemplo, ele só faz sentido se você vai observar um conjunto de fotos uma depois da outra. Né? Eu vi carrossel de foto que eram assim, fotos de imagens de satélite para você comparar. Mas como é que você vai comparar as imagens de satélite se você não consegue vê-las lado a lado? Você só consegue vê-las passando uma depois da outra, sabe? A mim me parece que pensaram no recurso técnico sem pensar que aquilo também é um recurso pedagógico, né? Então alguém lá decidiu pegar fotos que estavam lá, tinha 4 fotos em alguma parte do livro, então vamos colocar aqui um carrossel de foto. Mas essa decisão se vai ser um carrossel de foto ou não, precisa partir da estratégia didática. E a mim me parece que outros scripts também, como esse de arrastar, também me parece. Teve um que eu tentei usar e não consegui, aqui no PNLD 2024, me faltou tempo para entender melhor como é que ele funcionava, que era assim, você tinha a carta, e aí você clicava nela, ele virava e aparecia como se fosse o verso da carta. Eu fiz duas verdades e uma mentira sobre a Amazônia. E aí eu não consegui, né, deixar a resposta se era verdadeira ou falso escondida, sabe? Eu achei um recurso lá, eu botei primeiro as afirmações e depois no final, um pouco depois eu coloquei as respostas, mas de todo jeito não teve a mesma graça, né? Porque eu não consegui efetivamente editar o HTML para ele ter esse script. Esse tipo de script, né, se, por exemplo, vai ter um conteúdo na frente de uma carta e você vai flipar a carta, virar para trás e ler o que está no verso, isso é uma coisa que precisa nascer aqui no espelho da obra. Eu não sei se dá tanto trabalho quanto eu estou pensando aqui, tá? Eu fiquei muito pensando nos scripts de simulação, por exemplo, em química. Em geografia a gente tem, por exemplo, o movimento de massa, se a gente vai ter algum tipo de script em que a pessoa clica, toma uma decisão, aparece a resposta, e qual que é a próxima etapa, como que você vai decidir, vai colocar mais água nesse morro, vai plantar árvore, aí o aluno decide, clica. Estava pensando um pouco nisso, né, que tem um roteiro aqui de efetivas interações do leitor com aquela obra, né, e que isso precisa de uma pesquisa, isso precisa de escrita, né? Se você vai fazer, por exemplo, um simulador de movimento de solo, você vai precisar fazer bastante pesquisa, né, de conteúdo. Vai precisar trabalhar com editorial, e depois ter uma realização, uma revisão, uma avaliação editorial, até esse script estar pronto.
tá? Eu não sei se isso faz muito sentido, então aqui eu tenho uma insegurança em propor, porque é algo novo, né? Aí em algum momento aqui, eu quando vier para o editorial, por exemplo, pode ser na fase do roteiro, às vezes, ou pode ser aqui depois da revisão, mas em algum momento desse processo aqui, a gente precisa incorporar no original de texto os créditos desses vídeos, desses áudios, desses scripts. Se houver, por exemplo, aqui nos scripts, a produção de imagens, de ilustrações, de infografias de fora, você vai precisar assumir, né, incorporar esses créditos no original de texto, mas também pode ser que seja preciso serem feitos ajustes no texto. Da mesma maneira que uma figura, no meio da produção da figura, pode ser que a gente precise mudar o texto, fazer alterações no texto, aqui também, né? Vídeos, áudios, scripts, interações podem provocar ajustes no texto. Em algum momento aqui desse caminho, precisa ajustar. Aí, obviamente, gente, isso daqui tá num esquema, né, que eu tô mostrando um depois do outro, mas muito antes dos vídeos ficarem prontos, dos áudios, dos scripts, já dá para pegar o original de texto e mandar para diagramação. Para mandar para diagramação, precisa estar com as figuras prontas, as imagens prontas e os textos licenciados. É uma burrice mandar para diagramação original de texto e depois mandar fazer figura, pauta iconográfica e licença de texto. Não tem nada que o diagramador de didático vá fazer com um original de texto sem ter os conteúdos, sem ter figuras, sem ter imagem, sem saber, por exemplo, se os textos podem ser licenciados. E ficar trocando o texto durante a diagramação. Por quê? Porque o diagramador trabalha com os textos verbais e os textos não verbais na página, pensando balanço de texto verbal, de texto não verbal, pensando qual é a entrada do leitor nessa página para fazer ajustes. Quando entrar efetivamente a figura, não adianta pensar que o diagramador vai colocar lá um quadrado no lugar da figura e pronto, resolveu. Não, quando entrar a figura, modifica, né, a comunicação daquela página. Então, na verdade, o que a gente está fazendo atualmente é mandando o diagramador diagramar muitas vezes a mesma página. É um trabalho burro, né? Bastante burro. Porque o diagramador pega o original de texto, bota lá, fica colocando uns quadradinhos no lugar das fotos, uns quadradinhos no lugar das figuras. Quando efetivamente chegam as imagens, as figuras, as fotografias e tudo mais, ele refaz essa diagramação. Tem editora que libera esse original de texto diagramado sem nenhuma figura e chama isso de pré-prova. É preguiça, né, gente, de refazer os processos aqui. É preguiça, é de comprar briga com editores que se recusam a trabalhar com espelho e que querem ficar no original de texto e 3 semanas depois de entregar o original de texto é que libera o original de figura. Eu já vi isso acontecer muito, assim, do meu lado, na mesa ao lado, sabe? Da pessoa correr entregar o original de texto e 3 semanas depois entregar os pedidos para arte de figuras. Então, o diagramador fica enrolando aqui, né? Isso aqui vai ficando longo, essa etapa de produção vai ficando longa, ele vai enrolando. Aí libera pré-prova, aí libera a primeira prova com 20% de textos não verbais. Mas isso tudo é vergonha. Primeira prova tem que ser prova. Tem que ter figuras, todas as imagens, os textos já tem que estar certinhos, se vão entrar ou não vão entrar. Aí você pega o seu original de texto, manda para a diagramação, ele vai lá, recupera as figuras, as imagens, e ele te manda uma primeira prova que está completa, né? Pode ser que tenha um buraco que você vai preencher com uma foto, pode ser. Pode ser que tenha um estouro que você precise cortar, reduzindo o tamanho de uma imagem, tirando detalhes de uma ilustração, pode ser. Mas aí é coisa normal de prova, né? Não é refazer a diagramação, mas são ajustes normais de estouro e de buraco numa prova. Eu estou pensando aqui, não é como eu trabalho na Boreal, na minha editora, mas eu estou pensando aqui que para boa parte das editoras, vale a pena que essa primeira prova seja só da diagramação do InDesign. Claro, gente, vamos voltar lá atrás. Quando a obra é exclusivamente digital, aí nem faz sentido isso daqui, né?
Se a obra é exclusivamente digital, o original de texto vai com as imagens, com as figuras, com os vídeos, com os áudios, com os scripts, direto para a edição de HTML, tá? E aí o uso do InDesign é simplesmente parte da conversão desse Word em HTML, é só isso, ele não é uma diagramação, né? Quando eu estou falando em diagramação, eu estou falando desse caso em que a obra tem um suporte impresso e um suporte digital. Saiu a primeira prova, então vai para a revisão, segue para o editorial, e aí volta, né, para a diagramação, e a diagramação libera a segunda prova. Tá? Essa segunda prova já está muito completa, porque veja bem, ela já foi, esse original de texto já foi preparado, já foi editado, já foi preparado e já foi revisado. Então, você já fechou o ciclo completo da publicação. Essa segunda prova é que eu estou propondo que ela vá para a revisão, né? Porque aí a revisão vai fazer, vai mandar para o editorial, vai fazer vai verificar, né, se os pedidos as emendas da primeira prova foram feitas, se tem mais alguma coisa, a revisão vai fazer aquela batidaça, assim, que dá aquela olhada geral, que é super importante para pegar coisas pequenas que nos tiram, né, do PNLD. Mas essa revisão aqui já é assim, acabou o trabalho, tá? Se houver alguma emenda de pedir, vai ser aquele processo de mandar só a página que tem a emenda, que a gente manda só as páginas sujas, né, e guarda as limpas no editorial. Tá? Aí vai para o editorial aprova, e aí já tem a possibilidade de você fechar esse material. As empresas que têm aquela verificação final, que é a equipe de qualidade, né, esse PDF impresso vai ser, esse PDF do livro impresso, né, ele vai ser impresso, ficou ruim aqui o termo repetido, e vai seguir para essa equipe de qualidade. Tá? Também a segunda prova, esse arquivo do InDesign da segunda prova, e não o PDF da segunda prova, mas o arquivo, vai seguir para a equipe que faz a conversão e a edição de HTML. Aí, se você vai usar o InDesign diagramado para fazer a conversão e edição de HTML, esse InDesign ele já tem os links para as figuras e para as imagens. E aí a gente pode usar o InDesign para fazer essa conversão. Que enfim, é conveniente, né, numa produção grande, você fazer isso, porque o InDesign vai transformar tudo de CMYK em RGB, o InDesign vai transformar o que for, por exemplo, AI em PNG, enfim, ele vai fazer aquilo que a gente já viu na aula, que é o que está programado lá no InDesign. A equipe vai converter esse InDesign no HTML e vai fazer a edição do HTML, exatamente como nós já vimos no curso. E aí aqui, esse arquivo, né, esse pacote HTML, ele precisa seguir para a revisão. Essa revisão aqui é diferente dessa, tá? Porque essa revisão aqui vai olhar para os links de HTML, por exemplo, vai assistir aos vídeos para ver se eles estão funcionando, se os posters, por exemplo, dos vídeos estão certos. Então, essa revisão do HTML olha para as questões específicas de HTML. Não é conveniente que esse revisor fique fazendo mudanças no texto, porque, lembrando, esse texto já foi editado, preparado e revisado. Então, não cabe essa revisão aqui ficar trocando porém por no entanto. Essa revisão é para testar tudo que está funcionando, para testar que se eu clique aqui para ir para a página seguinte, se vai para a página seguinte. Se quando clica no sumário, vai efetivamente. Essa é uma dos itens que mais tem diligência aqui no meu livro, do PNLD 2023. E agora do 24 também. Acabei de me lembrar, acabei de atender 2 objetos do 24 diligências na validação inicial da obra, e o que mais teve de pedido foi link que não estava funcionando. Eu falhei na revisão, né? Fui eu mesma que revisei e falhei na revisão. É super importante ter gente olhando para isso. Aí segue para o editorial, né? Volta aqui para a equipe de conversão de HTML e essa equipe libera o pacote HTML. Tá?
Esse pacote HTML, se a empresa tem a equipe de qualidade, da mesma forma que tem a equipe de qualidade aqui para o impresso, esse pacote HTML vai para essa equipe de qualidade, que vai refazer os testes, por exemplo, os testes de qualidade, né, aqueles de validação que estão previstos no edital, para ver se tudo está ok, se tudo está com qualidade. E aí a gente pode ter, embora aqui as etapas do HTML, né, eventualmente elas possam durar um pouquinho mais do que as etapas do impresso, por isso que aqui na editora, na minha editora, eu pego a primeira prova e já faço a conversão do HTML, enquanto eu mando a prova para revisão, né? Enquanto a revisora está trabalhando na prova, eu já estou convertendo e editando HTML. Porque aí, para mim, esses dois produtos aqui, eles terminam juntos. Praticamente juntos. Às vezes o pacote HTML sai, sei lá, alguns dias depois dos PDFs estarem prontos, né? Mas, como eu disse na aula em que eu contei dessa estratégia que eu faço, isso me traz uma implicação grande aqui, porque tudo que a revisora marca nessa primeira prova, eu preciso emendar no InDesign e depois lá no HTML. Eu divido a minha tela aqui do computador, boto o InDesign de um lado, boto do outro lado o editor de HTML, aí eu abro a minha tablet aqui do lado com as emendas do revisor, da revisora, e vou marcando aqui no InDesign e no editor de HTML. Numa grande editora, isso é um grande problema, porque você tem um volume muito grande de material, né? E também, se você tem muita emenda do revisor, isso vai para o brejo, né? Porque você vai ficar dias fazendo essa coisa duplicada. Então, por isso que aqui nesse esquema que eu estou propondo, eu coloquei que a conversão sai da segunda prova. Porque aí essa primeira revisão que costuma ter mais elementos, você vai emendar só na primeira prova. Mas essa daqui, ó, você precisa mandar tanto para a diagramação quanto para a equipe de HTML. E a equipe de HTML vai ter que fazer as emendas que estão previstas nessa segunda revisão. Então, tudo que acontecer aqui daqui para frente, depois dessa segunda prova, tudo que acontecer aqui precisa ser comunicado para a equipe de HTML, para que a equipe de HTML faça a emenda. Porque isso daqui já vai ter desmembrado, né? A partir do momento que você pegar o InDesign para converter, esses dois processos vão passar a funcionar de maneira fragmentada. E aí tudo que, por exemplo, esse revisor aqui marcar para o HTML, se isso estiver no livro impresso, você também precisa mandar aqui para a diagramação e para a revisão bater, né? Então, esses dois processos aqui, eles só funcionam se houver pouca emenda. Se a editora segue diagramando em prova, segue fazendo mudanças de texto em prova, segue fazendo mudanças de legenda em prova, ou até mesmo mudando o texto, resolvendo buracos e estouros ainda em terceira, quarta, quinta prova, aí não funciona. Porque daí você vai ficar botando essa equipe de HTML aqui o tempo todo recebendo emenda para poder fazer revisão. Aí o tempo que você acha que você teria ganho, né, adiantando esse processo, você vai perder, porque esse processo vai ficar super longo. Ok? Então, essa é a finalização do curso, né? Eu quis retomar esses fluxos de produção, porque eu já falei deles lá no início, inclusive acho que um esquema diferente, se não me falha a memória, mas aí ao longo, né, da produção foram acontecendo coisas aí do curso que eu fui fazendo com vocês, eu fui me dando conta de algumas questões, e aí eu elaborei este esquema agora já modificado, e queria compartilhar porque eu entendo que essa é uma contribuição significativa que eu posso dar para quem está trabalhando com didático como eu. Um abraço.